galerinha linda! Vamos lá estudar mais um pouquinho de matemática aqui com a Prof. Neomar? Ó, então vamos lá! Olha só, quais serão os objetivos aqui da nossa aulinha? Então, refletir sobre como escolher um melhor gráfico para um determinado conjunto de dados. Vamos ver quais gráficos que são possíveis, né? Para que eu utilizo esse gráfico, quais são as funcionalidades em representar as ideias que esses gráficos nos trazem, tá bom? E também conhecer, interpretar e construir um gráfico de segmentos, isso mesmo, tá? Então, você, né, já sabe por que nós usamos gráficos? E para que representar esses dados? Já sabe para que será que a gente usa o gráfico? E como escolher o melhor gráfico para representar um determinado dado? Já ouviu falar do gráfico de segmentos, que é um desses modelos de gráfico? Então aqui, ó, os gráficos, tá, de modo geral, eles são recursos visuais, tá? Eles servem para sintetizar, para melhorar a visualização de um determinado dado, que às vezes, quando eles estão compostos em textos, em tabelas, são muitas informações e você não consegue analisar um comportamento até para tomar uma decisão. Isso mesmo. Então é bem importante, né? Então os gráficos, eles servem para facilitar a leitura e compreensão das informações, tá bom? Beleza? Então tá jóia. E além disso, olha só, para escolher, né, um tipo de gráfico certo, você precisa ter em mente o seu objetivo, tá? Se você quer comparar valores, se quer comparar uma situação com a outra, se você quer mostrar a composição de algo, se você quer mostrar a distribuição dos dados, se você quer analisar tendência e entre outras funcionalidades que os gráficos servem, tá? Além disso, olha só, né? Então, veja aqui comigo, né? Nós temos os gráficos de setores, né? Ou também podem aí gráficos, né, que parece uma pizza, né? Parece uma pizza ali. Então, ele também é conhecido, né, como gráfico de pizza, como a professora disse, né? Ele é ótimo para analisar, né, para comparar categorias de dados em relação ao todo. E esse todo é o 100%, né? Tá? Esse todo é o 100%, né? E ali nesse caso, ó, normalmente, nesse tipo de gráfico, é apresentada a porcentagem em cada categoria, no lugar da quantidade absoluta, tá? Por exemplo, você faz uma pesquisa lá, né, na sala de aula, né, e eles respondem lá, né, que tantas pessoas gostam lá, sei lá, de série de terror, outras gostam de uma série mais de aventura e outra gosta de uma série romântica, né? Você consegue comparar essas porcentagens, 50%, sei lá, né, gosta de série romântica, 20% gosta lá de uma série de terror, já os outros, né, 30% gostam lá dessa série de aventura. Então, ele serve mais ou menos para essa ideia, tá? Agora aqui, ó, o gráfico de colunas, ele permite a gente comparar os dados por categorias, tá? Ilustrando comparações de um eixo ali do gráfico, né? Ele mostra especificamente, né, o que está sendo comparado, isso, enquanto o outro eixo representa os valores. Então, essa comparação também é importante, principalmente quando você faz uma comparação, por exemplo, em relação ao ano anterior, né? Você vai lá comparar, em janeiro do ano passado, né, foi, sei lá, gasto tanto lá de energia. Nesse ano de janeiro ali, né, no próximo ano, quanto que foi gasto? Então, você faz uma comparação, nossa, aumentou, gastei um pouquinho mais, e assim vai, tá? Esse é só um exemplo, mas tem vários, tá bom? Então, tá jóia. E também temos o gráfico de segmentos, olha só, utilizado para representar valores em um período de tempo, tá? A partir desse gráfico é possível identificar comportamentos de dados ao longo de um período. Então, se é um período muito longo, igual quando começou a pandemia, né? Então, ela começou lá no ano passado, no começo do ano passado. Então, o gráfico no começo era fácil, né? No primeiro mês a gente consegue identificar mais ou menos o número de casos, no segundo, no terceiro. Aí você vai vendo, vai aumentando. Já tem aí, né? Sei lá, né? Temos aí 18, 20 meses. Aí você vai analisando isso, fica confuso. Então, é importante você já ter esse gráfico para você ver o que está acontecendo. Está aumentando, diminuindo, sei lá, né? Constância, ficou constante, está caindo, para uma tomada de decisão, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. Olha só esse exemplo aqui, como eu falei até, né? Tava falando aí do Covid, né? Ó, a pandemia, né? Ó, as tabelas abaixo, elas mostram os números de mortes no Brasil decorrentes da Covid-19, tá? Qual seria o melhor gráfico para visualizar esses dados? Então, olha só, começa lá em fevereiro de 2020, lá no comecinho do ano passado, ali estava 0 casos, daí foi identificado, ó, 202 casos,
e isso foi aumentando, né? Aumentando, às vezes diminuindo, e isso foi aí ocasionando essas situações, tá? Nesse caso, o número de mortes, né? A gente está falando. Então, de primeiro morreu lá 202, chegando ali, ó, tem alguns números bem altos, né? 66 mil, né? Em um mês, assim, é um número muito alto, né? De mortes. Então, se a gente for pensar, mas como que eu consigo analisar esse comportamento? Nossa, eu olho aqui tá 16, né? Mas aqui já estava 30, então será que está diminuindo? Não, mas ali foi lá e aumentou. Como que eu analiso? O gráfico serve para ajudar, tá? Até a gente percebe quando as notícias são dadas lá nos jornais, né? Eles mostram a maioria dos dados em gráfico, né? Para ver esse comportamento do que está acontecendo. Então aqui, ó, esse gráfico de segmentos, ele pode ser usado nessa situação, pois podemos visualizar a evolução do número de mortes ao longo dos meses, né? É fácil visualizar se melhorou ou piorou. Então fica muito claro que aqui, né, ó, 82 mil mortes. Então aqui nesse mês, né, se a gente observar, seguir aqui, né, a gente tá ali mais ou menos, né, abril e maio ali, né, nessa relação ali, tá? Então a gente tem ali o quê? Que nesse período aqui teve um aumento muito significativo. Então, opa, tem que tomar alguma atitude. Quando já tá crescendo aqui, já vai ter que tomar alguma atitude para tentar diminuir, né? Tá bom? Então, tá jóia. Então, aqui, ó, se a gente observar também, olha aqui, né? Então, a gente tem as características, né, de um gráfico, né, de um plano cartesiano, olha só. Então, a gente tem esse eixo, né, que nós conhecemos por eixo X, ele tá indicando o mês, o eixo horizontal, né? Ele tá indicando o mês. E o eixo vertical, ele vai indicar o quê, né? Ele vai indicar o número de mortes. E, além disso, olha como a gente pode identificar aqui. Esse ponto indica a quantidade de mortes em março, olha só. Então, entrou aqui dentro de março, né? Lá dentro de março já teve um número significativo também, que está numa crescente, né? Então, são dados que ficam mais fáceis da gente visualizar. Ali na tabela, a gente não conseguia indicar qual que foi o maior, qual que foi... Tinha que ficar claro, a gente tem que daí ficando olhar um por um, e isso demora mais, né? Tá? Então, tá jóia. E que tal a gente praticar um pouquinho? Olha lá. Analisando o gráfico, responda. Alternativa A. Em que mês houve o maior número de mortes? B. Qual foi o maior número de mortes registrado? C. Quantas mortes houveram em agosto de 2020? Tenta achar ali no gráfico. Qual é a diferença entre o número de mortes de abril de 2021 e o mesmo mês lá de 2020? Fazer essa comparação, tá? Entre os anos, os mesmos meses, mas em anos diferentes, tá bom? Beleza? Então tá jóia, vou lançar esse desafio, eu já retomo para fazer a correção.
E aí, gente, conseguiram? Ai, quantas perguntas, né, professora? Mas vamos analisar esse gráfico aqui comigo? Vem cá. Olha só. Então, aqui. Letra A, né? Em que mês houve o maior número de mortes, né? Que a professora tinha falado. Até foi a primeira coisa que chamou a atenção, né? Olha lá, então ele tá aqui, né? Tá em abril, tá entre abril e maio ali, né? Qual foi o maior número de mortes registrados, né? Então, foi ali que a gente acabou de identificar, né? 82.401 mortes ali naquele mês, né? Então, a C, quantas mortes houveram em agosto de 2020? Então, quantas mortes que tiveram ali em agosto de 2020? Ó, 28.947 mortes, tá? Seguindo aqui, qual a diferença entre o número de mortes de abril de 2021 para o mesmo mês ali de 2020? Então, a gente olha lá, abril de 2020 estava lá 5.804. Já nesse caso aqui, que a gente teve um ápice, né, um aumento acelerado ali, ó, 82.401. Então, fazemos essa conta, 82.401 menos 5.804, vai dar 76.597. Então, essa diferença, né, é de 76.597 mortes, tá? Ou seja, né, em abril de 2021, houveram 76.597 mortes a mais do que abril do ano anterior. Isso é muito sério, né? Então pensa, olha que diferença, né? De abril de um ano para o outro. Então, esse abril aqui foi complicado, né? Tá bom? Então tá jóia. E agora, você já parou para observar a sua conta de luz da sua família? Que ela vem registrada lá, bem nessa parte dela aqui, logo abaixo dos dados ali, né? Indicadores de qualidade, informações técnicas, ele tem esses valores faturados. Esses valores indicam ali o consumo, tá? Então, nela tem esse campo que mostra quanto gastamos de energia ao longo de um ano, ó. Ele vai trazendo ali, ó, o mês, né, certinho, ó, 12/10 ali, ó, né, que vai, 11, né, que daí vai colocando todos os mesezinhos aqui, ele vai colocando certinho ali a referência em relação ao mês que você foi, né, consumindo ali a energia, tá? E aí, olha só que bacana, né? Então, ó, construa o gráfico de segmentos que mostra ali o consumo de energia, né, elétrica de uma família, ali, ó, de 1 do aqui barra 16 a 12 barra 16, né? Então, o que a gente vem aqui, ó, nesse caso, que a gente vai observar, vai ser esse consumo todo aqui, ó, de 1, né, no caso, que a gente tem aqui, ó, barra 16, até ali, ó, 12 barra 16. Então, ele começa aqui, ó, e vem até aqui. Isso quer dizer o quê? Um ano. Esse 1 barra 16 é um ano ali, né? No caso, né? Que a gente vai observar o mês, né? O mês em relação ali ao ano, né? De 2016. Então, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E assim vai, até chegar lá dezembro. Então, qual que foi esse consumo que eles tiveram de energia, né? Em relação ali a esse um ano, tá? Então, aqui ele tá da forma decrescente, né? Mas só para exemplificar para vocês. Então, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tal, tá bom? Então, tenta construir esse gráfico. Utiliza um eixo para você colocar o consumo e um eixo para você colocar o mês, né? Então, em tal mês foi gasto quanto? Em tal mês foi gasto quanto, tá? Tenta construir esse gráfico aí, tá bom? O prof vai dar um tempinho para vocês e já retoma para fazer a correção.
aí, gente, conseguiram? Vamos ver como é que ficou esse gráfico? Então, a gente pode observar aqui, ó, janeiro de 2016, fevereiro, março, abril, né? Até dezembro, um ano lá de 2016. Aí, aqui tá o consumo, ó. Foi feita uma escala aqui de 100 em 100, ó, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, tá? Então, essa é uma ideia aí para vocês montarem o gráfico. Aí você vai lá, né? Ah, em janeiro foi 504, em fevereiro, 532. E você vai marcando março, 476, né? E assim vai maio, né? 571, até fechar ali esse um ano. Aí você consegue observar esse comportamento, né? Que subiu um pouquinho, desceu, subiu, desceu bastante, daí aqui caiu mais, olha só, né? Aí foi subindo e tá numa subida, né? Se vai cair de novo aí, não sabemos, né? Porque a gente só tem as informações desses dados aí, bom? Beleza? Então, ó, no gráfico fica fácil da gente perceber em que mês houve maior consumo, período de queda, período de aumento e consumo, que naquela tabelinha lá, né? Que nas informações colocadas lá na conta, às vezes a gente tem que ficar procurando, assim, né? Mas se você tem um gráfico, fica fácil de observar, né? Que tal você fazer aí o gráfico, né? Do consumo aí da sua casa. E você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, não perca tempo, vamos lá, tem vários jogos muito divertidos, tá? Para você acessar e se divertir, hein? Então, www.matific.com.br, tá? Entra lá, utiliza o seu @escola e se divirta. Vamos lá jogar um pouquinho comigo? Olha aqui, gente. Então, aqui a gente tem um gráfico. Que, olha, observa aqui comigo, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E vai até dezembro, tá? E aqui né, no eixo aqui vertical, a gente tem alguns valores também, que começa aqui no 9, daí tem 9, 9,5, né? 10, 10,5 e assim vai, tá? Então, vamos ver. Tá pedindo pra gente assim, complete o gráfico de acordo com os dados à direita. Então, a gente tem que ver. Então, ele tá ali, ó. A gente vai ter que ir descendo e ver onde é que tá. Ó, julho não tá completado. Então, ó, tá aqui, ó. Julho vamos completar. Ó, então vamos ver aqui, ó. Maio, junho, julho. Julho ainda não está, né? Vamos olhar. Então, eu tenho 13, 3/4 de hora. Então, vamos ver lá. Ó, eu tenho lá julho, eu tenho 13, né? Aí eu vou ter aqui, ó, 3/4, né? Onde que a gente vai colocar? Será que é aqui que a gente coloca? Olha lá, vamos ver, ó. Não, por que não? Porque é 3/4. O 3/4 ele vai estar aqui embaixo, olha só, né? Aí vai dar certo. Eita, 13, 3/4. Vamos ver o que a professora colocou aqui que ele não fechou. Vamos ver se eu tô certinho. Eu tô em julho, ó. Aproximado, vamos ver. Vamos tentar aqui que ele indica. O que que tá dando errado ali, ó. Ah, tava certinho, ó. Era julho mesmo ali. Não sei por que que ele deu essa tremidinha ali, né? Mas estava bem certinho, ó. Julho, né? 13, que daí a gente tava aqui, ó. Tava bem certinho. Não sei porque às vezes ele deu essa tremidinha, mas estava certinho, tá bom? Aí nisso ele vai passando e você vai colocando os outros também para ir completando aqui, tá bom? Aí ele fala, ó, qual dos meses tinha menos tempo de luz do sol, né? Aí ele fala, né? Você tem que observar, porque ó, duração aproximada da luz ali no dia na cidade de Austin, ali ó, em Texas por mês. Então, essa é a duração aproximada. Então, aqui vai crescendo, em qual desses meses tinha menos tempo de luz do sol, né? Então, aqui está a quantidade, né? Aí você tem que identificar em qual deles que tinha menos, né? Foi dezembro, foi abril, será que tinha menos? Vamos observar ali, ó, abril, será que tinha menos? Isso mesmo, né? Então, era abril que tinha menos essa duração ali. Quantos meses tiveram, ó, menos de 11 de luz ali do dia, tá? Então, você tem que olhar, menos de 11, 11 tá aqui. Quem tá abaixo de 11, ó, tá? Tem que olhar quem que tá abaixo de 11 ali e identificar, né, quantos meses que estão abaixo, tá? Mas aí vou deixar com vocês continuam aí, a gente já se vê lá na telinha, tá? E aí, gostou do jogo, né? Teve alguns desafios ali, né? Mas tenta lá jogar, ver se dá certinho, né? Joga de novo, tenta novamente. E você viu, né? Quando a gente acaba não colocando ali no momento, no lugarzinho, ele vai selecionando e vai indicando ali como você pode
ocorrer, né? Tá? Pode acontecer de ter alguns detalhezinhos, mas isso aí você contorna, tá bom? E o que nós vimos hoje, ó? Aprendemos como escolher um gráfico para apresentar os nossos dados, isso mesmo. E também conhecemos o gráfico de segmentos, né? Tá? Que é esse que tá aqui no desenho, ó. Resolvemos situações, problemas que envolviam a leitura e interpretação do desenvolvimento do gráfico de segmentos, tá bom? Belezinha? Então, ó, aquele abraço bem apertado da prof, ó. Até mais!